dia, irmãos e irmãs. Gostaria de saudá-los com a paz e o amor de Cristo. Mais uma vez, mais um domingo aqui, né? Levando um pouquinho, né, da palavra do Senhor, mesmo que distante, né? Sabemos que diante dessa situação, né, do coronavírus, a nossa igreja não deixa de estar atuante, né? A EBD não parou. E vou levar uma palavrinha para vocês, né, sobre prioridades, tá? A gente vai falar sobre a prioridade, né? Quais são as prioridades, né, nas nossas vidas? Se a nossa prioridade é os nossos afazeres do dia a dia, ou a nossa prioridade é estar sempre meditando nas coisas do reino do Senhor. E um dos grandes desafios da vida hoje, né, no nosso dia a dia, é separar um tempo para Deus. A gente coloca tantas coisas como prioridades, né, na nossa vida, é família, é filhos, é trabalho, né, é manter os nossos afazeres domésticos, e deixamos um tempo mínimo para poder, né, meditar nas coisas do Senhor. E o texto que nós separamos aqui para vocês é um texto em Lucas, capítulo 10, 38, 42, que fala sobre Marta e Maria. Vou ler aqui para vocês. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O encontro com Marta e Maria aconteceu no final do ministério de Jesus, cerca de 6 meses antes de sua crucificação. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus. Eles viviam em Betânia, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Marta e Maria e Lázaro eram amigos de Cristo e estavam sempre prontos para recebê-lo. Provavelmente Marta era a irmã mais velha e seu nome sempre aparece nos evangelhos antes de Maria. Então, normalmente, o escritor, ele sempre, quando relata a primeira pessoa, né, ele relata como a primeira pessoa ser uma mais velha. Então, Marta subtende-se no texto que ela seria a irmã mais velha e Maria seria a irmã mais nova. Como uma boa anfitriã, Marta queria que tudo estivesse perfeito para receber Jesus como convidado. Afinal de contas, era uma grande honra hospedar o mestre. Mas as coisas não saíram tão bem como esperado, como desejado, por Marta. A Bíblia diz que ela agitava-se de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E ela queria estar com sua irmã aos pés de Cristo para poder escutar o que de bom Jesus estava falando para Maria. Ou seja, Marta estava ali nos afazeres. O texto não relata que afazeres eram esses, mas alguns estudiosos dizem que possivelmente seria, Marta preparando a refeição ali para aquela comitiva que chegou com Jesus. E enquanto Marta estava naquela correria, Maria estava ali sentada, olhando para Jesus e escutando, as palavras de Deus, e escutando os ensinamentos que Jesus tinha para dar. Então, da mesma forma que Maria estava ali contemplando a sabedoria e escutando a palavra de Deus, através da pessoa de Jesus, Marta estava ali na correria, tentando preparar algo para a chegada de Jesus,
Então ali a gente tinha duas situações. Marta queria estar junto ali com Maria também para escutar o que Jesus tinha para falar, né? Mas como Marta ficou preocupada mais em ser uma boa anfitriã, Jesus percebeu, mas continuou falando com Maria. E aí Marta veio questionar Jesus. Jesus, você poderia ceder um pouco a Maria para poder me ajudar aqui nos afazeres? E Marta, achando que Jesus ia falar, claro, pode ir lá, Maria, ajudar sua irmã. Não. Jesus olhou para Marta e falou, seria pouco necessário que ela saísse daqui e fosse para os afazeres, porque escolheu a boa parte, né? E esta não lhe será tirada. E que seria a boa parte, né? Os ensinamentos dele, né? Apesar de Marta estar ali na cozinha, né, fazendo os afazeres, ela deixava de amar Jesus? Não, né? Jesus reconhecia que o que Marta estava fazendo ali era bom e era legal, porque ela estava querendo ser uma boa anfitriã. Mas o Jesus, o que quis dizer aqui nesse texto, né? Ele quis dizer que muitas das vezes a gente se deixa levar por diversos afazeres, né? Que muitas das vezes não soma no nosso conhecimento diante das coisas de Deus. É a mesma coisa que a gente está, por exemplo, num culto, dia de domingo, né? E muitas das vezes está o grupo de louvor louvando, está o pastor pregando, levando a palavra do Senhor, e a gente, ao invés de estar ali sentado, prestando atenção né, no que está sendo falado ali, no que está sendo pregado, a gente está né, transitando no culto, tentando que resolver algo, atendendo o telefone, né? Então eu observo isso muito na igreja, e não é uma crítica aos irmãos, não, porque também às vezes já me peguei fazendo isso, mas muitas das vezes a gente, quando é do louvor, a gente se preocupa em louvar, né? A gente, quando é da manutenção, a gente às vezes se preocupa em resolver alguma coisa que aconteceu de urgente, né? Ou até mesmo, né, os irmãos, né, que costumam trabalhar ali, né, para as coisas funcionarem, para as coisas andarem ali no culto, fica para lá e para cá, né, tentando resolver alguma coisa aqui, outra colar, mas às vezes está totalmente naquela vontade de querer resolver algo, mas acaba não escutando o que ali no púlpito está sendo falado. Ou seja, qual que é a prioridade naquele momento ali? Né? É ficar transitando, bebendo água, é atendendo um telefone, é resolvendo alguma coisa, ou até mesmo resolvendo alguma coisa do culto, ou está ali preparado, né, ouvindo a palavra do Senhor. Um outro exemplo, né? Muitas das vezes a gente, né, quer colocar os nossos afazeres do dia a dia, trabalho, né? Muitas das vezes a gente que estuda, o irmão que estuda, eu tenho que estudar para a prova, vou deixar, né, a leitura da palavra do Senhor de lado, porque eu tenho uma prova segunda-feira. Eu escutava muito isso quando era aluno da escola dominical de adolescente. Não, a fulana de tal, o fulano de tal não veio hoje porque tem uma prova segunda-feira. Gente, quer dizer que a prova é mais importante do que estar na igreja aprendendo um pouco da palavra do Senhor? Né? Será que o nosso lazer, né, se sobrepõe, né, às coisas do Senhor? Será que o nosso trabalho secular se sobrepõe às coisas do Senhor? Né? Muitas das vezes o dia tem 24 horas, né? Subtende-se que dessas 24 horas, no mínimo 8 ou no máximo 8 horas a gente dedica para dormir, para descansar, né? Mas o restante, né, a gente passa o dia todo, né, nos dedicando ao trabalho, à família, à escola, e a gente às vezes só tira 10 minutos para orar, 15 minutos, meia hora, pega a Bíblia, lê um texto, né, como se fosse uma forma mecânica. Às vezes não reflete na grandeza da santidade do Senhor. Às vezes, gente, quando a gente reflete, quando a gente para poder refletir e pensar sobre as coisas do Senhor, né, a gente costuma, né,
entrar no quarto, ler a palavra de Deus, né? Para os irmãos que gostam de escutar, de louvores, ou então de escutar pregações expositivas, botar um fonezinho no ouvido, né? Para poder, né, a gente crescer, né, em graça, no conhecimento. Né? A gente às vezes separa um tempo para pegar a Bíblia, para estudar. Então, qual é a nossa prioridade hoje? Né? E por mais que a gente ame ao Senhor, né, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né, retórica, porque a gente está aqui, né, por vídeo. Mas a gente é quem aqui no texto? Marta ou Maria? Né? Qual é a prioridade na nossa vida? Buscar o Senhor no conhecimento, na leitura da palavra, em oração? Ou Marta, né, que apesar de amar a Deus, não se preocupou em estar ali com o Senhor, né, com o Filho de Deus, com o nosso Jesus Cristo, e foi procurar os afazeres. Né? Eu, particularmente, se eu vejo que Jesus está aqui na minha frente, entra na minha casa, para se hospedar aqui na minha casa, cara, eu vou querer estar com ele o máximo possível para poder, né, querer entender o que ele tem para me dizer. E aqui o texto fala que Marta e Maria reconheciam Jesus como Filho do Senhor, como Filho de Deus. Marta tinha certeza que Jesus concordaria com ela. Né? Eu creio que se fosse qualquer outra pessoa, né, que não fosse Jesus, a pessoa ia estar falando, caramba, a Maria está ali vendo a irmã se desdobrando para lá e para cá, ela não vai ajudar. Se fosse outra pessoa, provavelmente. Mas Jesus viu que o que era mais importante para ele não era somente estar ali para poder descansar e se hospedar, era para poder levar uma palavra para aquela família. Né? Note que Jesus não condenou Marta por trabalhar, mas repreendeu por ficar dividida entre tantas atividades. Né? Ela precisava definir suas prioridades. Ou tinha que fazer os afazeres, ou tinha que estar ali com ele. Maria resolveu ficar ali com ele, e Marta resolveu, né, fazer as atividades dela, que ali lhe cabia. Marta estava tão ansiosa com suas tarefas que não considerou a necessidade de dedicar-se seriamente à comunhão com Cristo. Estava preocupada com tantas coisas que se esqueceu o mais importante. Jesus estava em sua casa. Alguém tinha de ir para a cozinha ou não haveria refeição. Né? Afinal de contas, preparar uma grande refeição dá muito trabalho, principalmente com uma comitiva, né, de, no mínimo, ali 12 apóstolos. Tá? Marta estava ocupada com as tarefas e Maria estava ocupada de ali estar com o Senhor. Mas tanto Marta quanto Maria, né, mais uma vez eu repito, amavam Jesus. Certamente há espaço para todos os tipos de personalidade na obra do Senhor. Porém, o Senhor exortou Marta e elogiou Maria. Então, portanto, aqueles que são propensos a viver como Marta, né, preocupados e ansiosos e querendo fazer as coisas e agitados com tantas coisas para fazer, né, precisam prestar atenção, que nem tudo são os afazeres do nosso dia a dia, e sim a gente buscar, né, estar em comunhão com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se não formos cuidadosos, o urgente consumirá o nosso tempo. Né? O essencial que precisamos passar com o Senhor. O que seria o essencial? É estar em oração, em comunhão, na leitura da palavra. Maria escolheu a boa parte, como diz aqui no verso 42. Né? Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte. O que seria essa boa parte? É de estar com ele. Né? E que aplicação, né, nós temos para os nossos dias? Sentar aos pés de Jesus foi algo que Maria escolheu. Não aconteceu acidentalmente. Devemos fazer o mesmo. O Senhor é prioridade em sua vida. O que impede de encontrar nele a sua vida?
como podemos ser consistentes na palavra e na oração, sem cair numa rotina de seca ou legalismo, né? Então, irmão, isso aqui é uma porçãozinha da palavra do Senhor para a gente refletir, né? Vamos dar prioridade mais às coisas do Senhor, por mais que a gente também esteja dedicado à obra do Senhor na igreja, né? Mas às vezes até o nosso dia a dia, né, na igreja, de querer nos dar o melhor, né, para Deus ali no trabalho braçal ali, de estar ali na igreja trabalhando para o Senhor, mas às vezes não vamos ficar ansiosos, né? Na ânsia igual Marta de querer fazer tudo e às vezes não fazer nada, porque muitas das vezes a gente se preocupa de fazer tudo e não faz bem nada. Vamos se dedicar a uma única coisa, é de estar aos pés do Senhor em oração, leitura da palavra, né? E é isso, pessoal. Então, mais um videozinho aqui para vocês. Espero que vocês fiquem com o Senhor, né? Eu fiquei sabendo que alguns alunos nossos ficaram doentes. Ontem eu tive uma reunião, né, de oração com o Paulinho e com a Renata, né? Nossa querida irmã Madalena está doentinha. Vamos orar pela nossa irmã. Fiquei sabendo que o nosso irmãozão diácono Romildo também não passa bem, a sua filha também, a Amanda também está doente, né? Não se sabe ainda se é o vírus do corona, mas vamos orar pelos nossos irmãos que estão acometidos dessas doenças, e aqueles outros irmãos que a gente já vem sabendo, já que não vem passando por boas saúde, né? Nossas irmãs que estão possibilitadas de se movimentarem, os nossos irmãos acamados. Vamos orar pelos nossos irmãos. Nós temos muitos enfermos na nossa igreja, tá? Apesar de a gente não estar tendo o boletim impresso, mas os irmãos que estiverem recebendo o boletim pelo WhatsApp ou então por e-mail, cheguem lá, olhem no campo de oração e orem por aqueles irmãos ali que estão relacionados ali no boletim, tá bom? E também já de antemão avisar a vocês que a gente está se dividindo por grupos de oração. Alguns irmãos que queiram, né, que tenham a vontade de estar em uma das salas de oração, me procurem alguém do conselho, para a gente poder fazer as nossas orações, tá bom? Por videoconferência. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.